Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 230 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje é Contratos de Seguro, quinta edição acerca do tema. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada. E o mais importante dos convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o Mapa do Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E por último, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um livro que você já tem o texto, pode ser um TCC, uma monografia e faz uma diferença muito grande em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. Nos contratos facultativos de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado é a ciência da recusa da cobertura securitária procedida pela seguradora, a aplicação da teoria da accionata. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 1º, determina que prescreve em 1 ano, inciso 2, a pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele, contado o prazo, a linha A, para o segurado, no caso do seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que este indeniza com a anuência do segurador. E B, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Então veja só, aqui a própria lei traz a tal da teoria da accionata, segundo a qual o prazo para a propositura da ação judicial começa a correr a partir do momento em que o titular do direito adquire o conhecimento da violação do seu direito e quem é também o responsável por essa violação. Por isso que lá no 206, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B determina que quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Então veja só, da ciência. Temos então, gente, que no contrato de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência da recusa da cobertura securitária. Então a seguradora negou a cobertura, deu ciência ao consumidor acerca dessa negativa, começa a transcorrer o prazo prescricional, que é de 1 ano. Então, tese 1, nos contratos facultativos de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado é a ciência da recusa da cobertura securitária procedida pela seguradora, a aplicação da teoria da accionata. Tese 2. A seguradora não pode recusar a contratação, a renovação de seguro a quem se dispuser pagar à vista o prêmio, ainda que possua restrição financeira, junto a órgão de proteção de crédito. Gente, artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 9, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados casos de intermediação regulados em lei especial. Então veja só, o indivíduo está disposto a pagar mediante pronto pagamento a compra de um determinado bem. Em regra, é possível negar essa venda? Não, gente, não é possível, é ato abusivo. Prática abusiva, está lá no artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu pergunto, e se esse indivíduo tiver uma negativação junto ao SPC, ao Serasa, enfim, a um órgão de proteção do crédito? Mesmo assim não é possível negar a venda? Mesmo assim. Se a venda for à vista, não é possível negar. E aí, gente, em relação ao contrato de seguro, mesma coisa. A seguradora não pode recusar, seja a contratação ou a renovação desse seguro,
a quem se dispõe a pagar à vista o prêmio, né? Que o prêmio é aquele valor que se paga à seguradora para estar protegido daqueles sinistros que estão previstos na apólice do seguro. Mesma coisa, gente, aqui também vale no caso de plano de saúde. Então eu trouxe aqui no informativo escrito também um julgado que foi inserido lá no informativo 798, onde se determina que o simples fato de o consumidor registrar negativação nos cadastros de consumidores não pode bastar por si só para vedar a contratação do plano de saúde pretendido. Então, como é que ficou? Tese 2. A seguradora não pode recusar a contratação ou a renovação de seguro de quem se dispuser a pagar à vista o prêmio, ainda que possua restrição financeira junto a órgãos de proteção ao crédito. Tese 3. O seguro de vida não pode ser instituído por pessoa casada, não separada de fato nem judicialmente, para beneficiar parceiro em relação concubinária, por força de expressa previsão legal. Olha só, gente, que interessante. Aqui é o caso do indivíduo que celebra um contrato de seguro de vida em benefício da concubina. Ele é casado, não está separado de fato nem judicialmente, mas ele celebra um contrato de seguro de vida, a beneficiária é a concubina. É possível isso, gente? Não, não é possível. Veja só o que diz o artigo 550 do Código Civil. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Agora vamos ver o que diz o artigo 793 do Código Civil. É válida a instituição do companheiro como beneficiário se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou se já se encontrava separado de fato. Então, olha só, é válida a instituição do companheiro como beneficiário aqui do seguro se ao tempo já era separado judicialmente ou de fato. A contrário senso, se não era separado judicialmente ou de fato, não é possível. Então, aqui, por expressa previsão legal, não é possível que o indivíduo que está casado, que não está separado judicialmente ou de fato, contrate um seguro de vida em benefício do concubino ou da concubina. Só para finalizar, tá, gente? Nesse caso concreto específico aqui do julgado que eu trouxe no informativo, o segundo beneficiário da lista do seguro era o filho que ele tinha com a concubina. E em relação ao filho, já não existe nenhum tipo de vedação, né? Filho é filho. Então, no caso aqui, o filho que ficou como beneficiário desse contrato de seguro de vida. Então, a tese 3, o seguro de vida não pode ser instituído por pessoa casada, não separada de fato nem judicialmente, para beneficiar parceiro em relação concubinária por força de expressa vedação legal. Tese 4, no seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. Gente, aqui temos uma tese repetitiva, que é o tema 471 do STJ, que determina que descabe a ação de terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. E aí o restante segue igual àquilo que eu já li aqui na tese 4. Imagina, gente, que o Joãozinho e a Maria se envolverem em um acidente automobilístico. Na data do fato, Maria estava parada no sinal de trânsito quando João subitamente a abarroou na traseira de seu veículo. Após uma conversa, o João informou a Maria que é beneficiário de seguro automotivo, bem como acionou o sinistro e passou todas as informações para que Maria realizasse o reparo do veículo. Ocorre que a seguradora X se recusou a efetuar o reparo ou parte do reparo que seja no veículo de Maria. Aí pergunta-se, a Maria poderá propor uma ação judicial exclusivamente em face da seguradora X ou ela vai ter que propor também essa ação em face do Joãozinho? Gente, a Maria não pode propor, em regra, exclusivamente em face da seguradora X. Por que que não pode?
Porque no seguro de responsabilidade civil facultativa, a obrigação da seguradora de ressarcir o dano que foi causado por terceiro pressupõe que haja uma responsabilidade civil desse terceiro. E não pode ser reconhecida essa responsabilidade civil do terceiro, que no caso é o Joãozinho, sem que ele intervenha no processo, sob pena de quê? De vulnerar o devido processo legal e a ampla defesa. Então, gente, de fato, em regra aqui não é possível. Eu já vi decisões judiciais, inclusive, salvo engano, do STJ, não consegui localizar aqui para colocar no informativo, mas eu tenho a memória de uma decisão muito específica onde foi possível essa propositura exclusivamente em face da seguradora. Mas naquele caso concreto, foi uma situação específica em que, de fato, já estava ali ocorrendo o conserto do veículo, né? Mas esse conserto teve ali problemas e já não se discutia ali culpa ou nada do tipo, de quem foi a culpa do acidente, né? Melhor dizendo, havia ali simplesmente uma contenda acerca do conserto do veículo em si, que naquela circunstância não foi feita corretamente pela oficina que fazia parte ali da rede conveniada do seguro. Então, aí nesse caso específico, tenho na lembrança uma situação em que foi excepcionada essa regra. Mas normalmente, né, o que se aplica aqui é esse tema repetitivo. Descabe a ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. E aí, gente, como é que ficou a tese 4, que é a segunda parte do tema repetitivo? No seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. Tese 5. Em ação de reparação de danos movida em face de segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente, junto com este, a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Então vamos lá. O artigo 125 do Código de Processo Civil traz a possibilidade de denunciação da lide. Quando é que pode ser feita a denunciação da lide? Por qualquer das partes, tá? Pode ser feita ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que ele possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. E 2. Aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. E aqui, gente, temos exatamente a situação da denunciação à lide da seguradora, aquele que está obrigado por lei ou contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então imagina, por exemplo, que o Joãozinho e a Maria normalmente se envolveram em um acidente automobilístico. E aí, na data do fato, a Maria estava parada no sinal, o João subitamente abarrou na traseira do veículo e o João, entretanto, se recusou a reparar o veículo da Maria. E aí, o que a Maria fez? A Maria propôs uma ação em face do João, requerendo o conserto do veículo. E o João, por sua vez, tinha o seguro automotivo, então realizou a denunciação da lide à seguradora X, que por sua vez aceitou essa denunciação. Então, a ação transcorreu em face de João e seguradora X, que foi denunciada à lide. Como houve a denunciação da lide, pelo teor da lei, haverá a possibilidade de ação regressiva do Joãozinho, caso ele seja condenado, em relação à seguradora. Então, assim, como é que seria? O Joãozinho seria condenado e aí depois o Joãozinho poderia propor uma ação regressiva em face da seguradora. E como a seguradora interveio no processo, ela não pode alegar nenhum tipo de lesão ao contraditório, ao devido processo legal, e ela de fato vai ter que ressarcir aquele prejuízo do Joãozinho, não é? Acontece, gente, que isso é meio burocrático, né? Não faz muito sentido. Então, o juiz poderia simplesmente condenar de forma solidária o Joãozinho e a seguradora X, já deixando claro que a seguradora só responde até o valor máximo que está previsto na apólice do seguro? Pode. Então, de fato, é isso que a tese nos conta. Nos conta que
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente, junto com este, a pagar a indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Gente, aqui temos uma tese repetitiva, tá? É o tema 469 do STJ. Tese 6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada. Aqui, mais uma vez, uma tese repetitiva, é o tema 972 do STJ. Esse daqui é o tópico 2 dessa tese repetitiva. E, gente, aqui o fundamento é a vedação à venda casada. Está lá no artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então aqui é a tal, melhor dizendo, da venda casada. Era aquela situação, por exemplo, em que o McDonald's vendia ali o McLanche Feliz e se a criança quisesse um brinquedo, ela tinha que comprar o lanche. Então o pai comprava o lanche pelo brinquedo. Não existia a opção de simplesmente ir lá e comprar o brinquedo de forma separada. Essa é a venda casada e essa é uma prática abusiva. Sobre isso do McDonald's hoje, pelo que eu sei, é possível já comprar o brinquedo separadamente, mas no passado já houve problema em relação a isso. E aqui, gente, a questão é a seguinte: o indivíduo não pode ser compelido a contratar junto ao banco um seguro para que ele possa contratar, por exemplo, um financiamento ou qualquer outro contrato que seja. Ele tem que ter a opção de contratar esse seguro com quem ele quiser. O ponto aqui é esse: condicionar uma coisa à outra configuraria venda casada. Então, gente, como é que ficou a tese 6? Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada. Tese 7. A ciência prévia da seguradora a respeito da cláusula arbitral pactuada em contrato de seguro-garantia o submete à jurisdição arbitral, pois o risco presente na apólice securitária constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro. Vamos lá, gente. Artigo 786 do Código Civil. Paga a indenização, o segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Aqui temos a tal da subrogação legal. Então imagina, por exemplo, que de novo Joãozinho e a Maria se envolveram em um acidente, mas dessa vez a culpa foi da Maria. Joãozinho tinha um seguro, o seguro vai ressarcir o dano de Joãozinho, mas ele vai se subrogar no direito de Joãozinho para requerer essa dívida da Maria. Mas atenção aqui, nesse finalzinho, haverá uma subrogação nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Então imagina aqui, por exemplo, que o Joãozinho e a Maria, por algum motivo, celebraram a cláusula arbitral, no sentido que qualquer decisão acerca desse tema, então, não vai para a justiça comum, vai para a justiça arbitral. Pergunta se essa situação, essa cláusula arbitral, ela vai também comprometer a seguradora no caso da subrogação legal? Gente, não vai. Não vai, até porque nesse caso aqui, essa cláusula arbitral foi celebrada após o seguro. E, gente, lá no artigo 3º da Lei 9307/96, determina-se que é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extingua, em prejuízo do segurador, os direitos a que se referem o artigo. Então aqui, de fato, não é possível que o segurado tome medidas no sentido de diminuir ou extinguir o direito do segurador de se ver ressarcido dos valores que foram despendidos. Acontece, gente, que aqui no caso concreto nós temos uma peculiaridade, que se trata aqui de um seguro-garantia em um contrato marítimo e já existia aqui uma cláusula compromissória nesse contrato marítimo no momento em que foi celebrado
esse contrato de seguro. Então veja só, havia um contrato marítimo. Nesse contrato marítimo existia uma cláusula compromissória, então uma cláusula arbitral, e foi celebrado um contrato de seguro-garantia desse contrato aqui de transporte marítimo. Então, de fato, a seguradora já tinha conhecimento de que existia uma cláusula compromissória arbitral no momento em que celebrou esse contrato de seguro-garantia. Então, nesse caso aqui, de fato, haverá sim a subrrogação, inclusive, da cláusula compromissória arbitral. Então, gente, como é que ficou aqui a tese 7? A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada em contrato de seguro-garantia o submete à jurisdição arbitral, pois o risco presente na apólice securitária constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro. As teses 8 e 10 serão analisadas conjuntamente. Tese 8. A cláusula de gerenciamento de riscos é legal e compatível com os contratos de seguro. Tese 10. A manifesta previsibilidade do risco de roubo de mercadorias nas operações de transporte de carga, somada à conduta direta do segurado de agravar o risco da cobertura contratada por ato culposo ou doloso, exonera a seguradora do dever de pagar a indenização. Imagina, gente, que uma empresa transportadora procura uma empresa de seguros para realizar um contrato de seguro dos bens e mercadorias que vão ser objeto de transporte. E aí a seguradora diz, certo, eu faço esse contrato, mas para que eu faça esse contrato, é necessário que você me apresente um plano de gerenciamento de riscos e que você me demonstre que, de fato, você está cumprindo esse plano de gerenciamento de riscos. Ah, mas por que, seguradora? Porque, veja bem, eu sei que você efetua transporte de cargas em locais que são perigosos e eu preciso que você me demonstre que você está atuando com a máxima cautela, que você está tomando aquelas medidas que são necessárias para que ocorra o mínimo possível de sinistros. Se você não fizer esse plano de gerenciamento de riscos e não me demonstrar que está cumprindo, aí vai ser um risco muito grande e eu não vou ter a possibilidade de lhe vender esse seguro. Gente, é possível inserir esse tipo de cláusula? É possível, gente. Então, a cláusula de gerenciamento de riscos é legal e compatível com os contratos de seguro. Essa é a tese 8. E agora vamos para um caso concreto. Imagina, então, que havia essa cláusula, mas a transportadora não cumpriu o plano de gerenciamento de riscos que ela apresentou à seguradora. Aí houve o roubo de uma carga e na prática se verificou que a transportadora de fato foi negligente. Ela não fez nada, então ela no mínimo agiu com culpa, se não até mesmo com dolo, na medida em que ela não tomou nenhum tipo de atitude para minorar o risco. E aí, gente, nesse caso, pode existir uma exclusão do dever da seguradora de indenizar? Sim, porque entende-se que aqui há um agravamento intencional do risco. E esse agravamento pode decorrer tanto da culpa quanto do dolo. Então, gente, como é que ficou aqui a tese 10? A manifesta previsibilidade do risco de roubo de mercadoria nas operações de transporte de carga somada à conduta direta do segurado de agravar o risco da cobertura contratada por ato culposo ou doloso, exonera a seguradora do dever de pagar a indenização. Tese 9, gente, que vai ser a última tese do dia, já que a tese 10 eu comentei anteriormente. O transportador que contrata seguro visando a proteção da carga pertencente a terceiro não pode ser considerado consumidor, pois utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviço e com finalidade lucrativa. Vamos lá, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Gente, a teoria finalista tem exceções? Tem.
E aí se aplica a tal da teoria finalista mitigada, exatamente, para aplicar o Código de Defesa do Consumidor em alguns casos em que o indivíduo não é usuário final do serviço. Quando? Quando está presente algum tipo de vulnerabilidade. Então nós temos a vulnerabilidade técnica, que é a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto do consumo, a vulnerabilidade jurídica, que é a falta de conhecimento jurídico, contábil, econômico e de seus reflexos na relação de consumo, e a vulnerabilidade fática, que são situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor. Mais recentemente, fala-se também na vulnerabilidade informacional, que são dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório da compra. E aí, quando se está presente alguma dessas vulnerabilidades, técnica, jurídica, fática ou mesmo informacional, é possível a aplicação da teoria finalista mitigada para que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que aquele indivíduo não seja usuário final. Então, por exemplo, aqui temos decisão da terceira turma. Sociedade empresária administradora de imóveis que tenha adquirido avião com o objetivo de facilitar o deslocamento dos sócios e funcionários. Outro caso aqui, terceira turma também, concessionária de veículos frente à operadora de telefonia. Outro caso, a aquisição de veículo para utilização como táxi. Todos esses casos, temos aqui a teoria finalista mitigada com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Gente, aí vem a pergunta. E no caso do transportador que celebra o contrato de seguro visando a proteção da carga, é possível aplicar a teoria finalista mitigada? Temos aqui contrato de consumo? Não, não temos. Nesse caso, não se aplica a teoria finalista mitigada. Se aplica, de fato, a teoria finalista, então não se aplica aqui o Código de Defesa do Consumidor. Como é que ficou a tese 9? O transportador que contrata seguro visando a proteção da carga pertencente a terceiro não pode ser considerado consumidor, pois utiliza os serviços securitários como instrumento dentro da prestação de serviços e com finalidade lucrativa. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer o Mapa da Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E por último, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e pode ser um texto que você já tem na gaveta, um TCC, uma monografia, e vai ser muito importante em uma futura prova de títulos. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.